Já. Boa tarde, amigos ouvintes. Hoje, por algum motivo, não podemos ter gravado essa live na parte da manhã, né? Mas como não gostamos de falhar, até porque para mim é um grande prazer falar das coisas que passamos, né? Naturalmente aí, cada um tem o seu caminho, mas sempre algo que vai fazendo com que entendamos as coisas bíblicas, né? Então, tem muitas coisas no mundo que não é pecado. Não pode se levar nessa tática de que é um pecado. Você entendeu? Tanto que o Cristo sabia que alguém o teria como pecado, algo que não era tão complicado, e pecava naquilo que ele devia ter cuidado. Né? Ele chegou a dizer que não quereis ser demasiadamente justos, porque quando a pessoa começa a achar que está crescendo demais a sua santidade, crescendo muito, ele vai se considerando que está acima do nível dos outros. Ele começa a enxergar de maneira diferente, enxergar que por isso é que alguém faleça do diabo, está, papá, é porque ele se acha maior pelo algum sacrifício que ele faz, que coloca ele acima do outro. E aí o outro perde o seu valor diante de Deus, porque daí para frente, tudo que ele fizer, o outro considera como pecado, né? E o outro, qualquer uma coisa, às vezes vai até de encontro com algumas coisas da Bíblia, né? Que acha que agora ele ultrapassou o limite, né? Ele assim já tá bom, não é isso? Assim já tá bom, tá perfeito, eu tô indo bem, mas sempre enxergando com uma visão que santidade, erros cometidos, isso não é julgamento para o ser humano. Quando Cristo veio, aqui no capítulo 53 do livro de Isaías, podendo começar do primeiro versículo, mas nós vamos começar aqui do versículo 2, mostra de que forma viam-se ele, certo? Mas é porque eles tentavam enxergar o Cristo, todos pensavam através das profecias que, como dizia que ele nasceria do trono de Davi, quer dizer, da geração de Davi, e quando saía um rei, se colocava outro, até hoje é assim nos países, que fosse da mesma linhagem. Então eles pensavam que Cristo viria nascer num reino, né? E isso enganou muito. Por isso que eu disse, eu vim pregar o evangelho aos pobres. Bem-aventurados pobres, porque eles herdarão a terra, o deles é o reino dos céus. Se
a pessoa não procurar a revelação, vai dizer então que só vai ser salvo nessa linguagem que pregam só os pobres, não é isso? Mas aqui se refere pobres de espírito. Não é o que anda dizendo por aí, quando tem alguém que não se mostra um pouco de inteligência e nem de desejos de inventar alguma coisa, eles usam dizer que aquele elemento é pobre até de espírito. Porque, na verdade, a pobreza que é imputada acerca da nossa vida, ela não é unicamente a pobreza da carne. A pior pobreza que tem é ser pobre de espírito. E foi desses que Jesus mais compadeceu. Achou que, pelo sofrimento, ele devia ganhar o reino dos céus. Não porque ele estava ganhando ponto com isso, como muitos usam fazer. Ficar dias sem comer, né? Diz que está fazendo sacrifício, mas a Bíblia já rebate dizendo: não quereis fazer sacrifício de tolo. Viu aí? Qual é o sacrifício de tolo? É esse sacrifício que a pessoa faz, que fica quase como uma troca que ele está ousando a oferecer, tipo assim, a Deus. Eu vou acabar comigo mesmo de sofrimento, eu vou colocar sobre mim altas punições, e em troca disso o Senhor me dá a vida eterna. Está muito fora. Isso não tem nada a ver. Isso só acrescenta mais a punição, porque Deus não deu essa vida nossa aqui para ser simplesmente miseráveis homens. Ele fez porque nós temos, claro, o nosso direito de escolha, mas que pelo menos nos colocasse num termo que não nos deixasse envergonhados depois, né? Querendo julgar alguém, querendo ser maior do que alguém. Porque quanto mais a pessoa tenta se aparecer e ele possivelmente vir ter uma queda nesse sentido, a queda é muito maior do que se ele não tivesse tentado aparecer. Você entendeu? Então é isso. Mas Cristo tomou um corpo semelhante ao nosso. Ele sabia que assim, com um corpo semelhante ao do homem, ele ia sentir as mesmas coisas que o homem. E isso tiraria a possibilidade de que alguém viesse dizer depois: eu não fiz porque eu sofria muito, eu não fiz porque seria perseguido. Então, diz a Bíblia que ele era homem de dores, sujeito às mesmas paixões que nós. Quer ver? Agora reclamem, porque senão, como existem pessoas atrevidas, diria até o seguinte: claro que ele suportou, ele era filho de Deus. Era o mesmo dizer assim: ele é o dodói do pai. Isso causa ciúme até dentro das casas. Tem filho que levanta a cabeça, ou a filha, e enciumado diz: ah, minha mãe, meu pai ama mais o fulano, meu irmãozinho aí, do que eu. Isso acontece diário, isso aí. E chegaria a esse nível também, certo? Então, de alguém querer dizer que Cristo só suportou
o que suportou por nós, porque era filho de Deus, ele tinha seus poderes, tipo a dor que eu viesse a sentir, ele doeria menos, porque o Pai, que tem muito cuidado, ele mesmo diz, cuidaria muito bem dele, claro, melhor do que a nós, ia sair essas palavras. Então, na hora do maior sofrimento de Cristo, veja bem o que ele disse. Pai, por que me abandonaste? Fez uma pergunta ao Pai. Será que o Pai abandonou ele? Quando viu ele na hora que mais precisava, estava sendo massacrado, estava sendo cuspido, coroado de espinhos, blasfemado, xingado. Aí Deus pegou e falou, sabe, eu vou cascar fora desse negócio aqui. Ele, olha aí, será que foi isso? Por isso é que ele pegou a nossa forma, a forma humana, porque ele sabia que o Pai permitiu e combinaram da vinda dele, dando chance a esses espíritos para que se regenerassem, mas não deixando vaga. Deus é tão preparado com as coisas que faz, que quando ele mandou esses espíritos para cá, que o peitou, dando uma chance de passar por vidas humanas e acertar a dívida, o diabo também foi lançado aqui. O chefe da turma lá, certo? Que o nome era Luzbel, né? Era uma pessoa que tinha muitos poderes. Imagina bem, Deus não tirou seus poderes. Está vendo o quanto é mais profundo? Alguém pode perguntar, mas Deus sabia que ele é tão poderoso assim e que o peitou lá no céu por causa do trono, seduziu muito dos espíritos a terça parte. Não poderia ele ter mandado para cá, tudo bem, mas sem nenhum poder? Nem a Eva ele teria tentado. Você está vendo? Mas veja bem por que Deus fez isso. Porque Deus tinha marcado o tempo certinho da punição de Satanás. E lá ele teria uma maneira, não que ele ia escapar com isso, né? Mas ele ia dizer, não, o senhor com tanto poder me atacou desarmado, o senhor tirou todas as minhas condições de poderes, porque senão, assim como eu arrumei terça parte no céu contra o Senhor, eu estou usando as minhas palavras, eu faria com o Senhor do mesmo jeito que na terra. Eu pus esses espíritos que o Senhor jogou de lá para cá, esses anjos, piores ainda do que aquela vez. E eu acabaria ganhando do Senhor. Claro que ele estaria mentindo, né? Mas então Deus deixou ele com as armas. Total, não tirou nada dele. Para a gente olhar assim, a gente pensa até que não fica parecendo assim um tipo de maldade colocar esses espíritos num corpo que é uma cadeia e colocar Satanás solto e com todos os poderes. Não parecia? Pois é. Mas é que ele fazendo mal, ele prestaria serviço a Deus, querendo ou não. Porque Deus não precisa que a pessoa queira alguma coisa ou tem que deixar de fazer tal coisa. O decreto é dele. E assim
ele tentando as pessoas sofreriam, seriam punidas, sem que ele nem precisasse se preocupar com isso. Deus. E aumentaria mais ainda a punição de Satanás. Então deixou ele armado para que naquele dia ele não diga: o Senhor me peitou sem as armas que eu tinha. O Senhor tomou todos os meus poderes e por isso eu não te venci. Senão eu, lá junto com os mesmos lá, eu mudaria pior ainda o que eu fiz com eles. Né? Essa seria a palavra que poderia sair da boca de Satanás, né? Então, nós vemos aqui a situação de Cristo. Verso 2 do capítulo 53 de Isaías: porque foi subindo como um renovo perante ele. Ele tomou uma decisão nova, renovando o processo de mudança na vida desses anjos caídos. E como raiz de uma terra seca, que eles não tinham poder de nada, nem de se consertarem. Raiz de uma terra seca, nem a terra produz, e nem a raiz de uma terra seca, ela também não tem lá tal força. Ou seja, sem rumo, sem poder, sem graça nenhuma e sem chance. Não tinha, e ele veio de uma maneira muito simples. Não tinha aparência, nem formosura. Ele não tinha vaidade. Poderia ele entrar por esse rumo, porque legítimo filho de Deus, né? E não tinha formosura. Olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Que se fosse olhar pela aparência, como se faz aqui na Terra, alguém diz assim: se for mulher, diz eu não caso com esse homem porque ele é muito feio. Se for o homem, talvez ele pode usar a mesma palavra: eu não caso com essa mulher porque ela é feia demais. Né? Quer dizer, não estou falando que existem pessoas assim. Para mim, não existe feio. Existe pessoas diferentes. Eu estou falando só para fazer uma comparação. A maneira que os homens tomam. Ele, então, não causou essa impressão pela aparência, mas pelo caráter, certo? Não adianta nada que a pessoa se traje bem, seja bonito, seja rico, more muito bem, tenha bons carros, mas o povo diz: olha, cuidado que não existe caráter nessa pessoa. É mau caráter. Era desprezado. Ninguém dava não, sabe por quê? Agora, deixasse ele montar uma gandaia para você ver se alguém desprezaria ele. Em volta dele você não conseguia. Apesar que tinha milhões, né? A Bíblia se refere até mais de 7.000 pessoas, 5.000. Mas porque ali tinha pessoas que foi só para investigar, tinha pessoa que foi para ganhar dinheiro e entregar, pegar ele em uma blasfêmia, tinha pessoa que foi ali só por causa da cura, que passou daquilo e acabou. Hoje a terra está cheia desse tipo de gente, que só quer receber de Deus. Mas depois que ele se apanhar abastado, recebeu o que ele queria, nem Deus foi que fez para ele. Ele põe um nome qualquer, diz: se não fosse o fulano, eu estaria perdido. Ele nunca para pensar que foi o próprio Deus que enviou esse fulano, como diz ele, para que trouxesse até a ele o escape. Deus fica na linha de fora. Né? E ele era desprezado. Ele não tinha nada que chamasse a atenção, né, de gandaia para as pessoas se juntarem. E era o mais rejeitado entre os homens. Ele não tinha coisa chamativa, né, que interessasse aos homens.
homem de dores, ele era a pessoa que sofria dores tal como os humanos, e que sabe o que ia padecer. Ele realmente, por ser assim, parecido com o nosso sistema, né? Ele também sentia dores, sabia o que ia padecer. Quer dizer, eu vou cuidar dessa pessoa não só pelo espírito, mas também pelo sofrimento da carne. E por isso ele curava os enfermos. E como um de quem os homens escondeu o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Não fizemos por quê? Você estava lá? Porque aqui está falando ainda, né? Que não fizemos. Se não fizemos, não estava lá, não estava? Porque Deus não culpa uma pessoa que ele não tenha como provar que a pessoa cometeu tal erro. Mas é por causa disso aqui, ó. Vou tornar ler o 3 aqui, ó. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabia o que ia padecer. E como um de quem os homens escondeu o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Eis aí a reencarnação, prezado pregador. Se não fizemos dele caso algum, você tem culpa do tempo que ele estava pregando o evangelho? Aqui ainda era a profecia que ele viria. E já estava falando que nós não ia fazer dele caso algum. Já está apontando nós lá. Aí faz igual a história do malandro, nós na fita aí, ó. Você está vendo? Se a reencarnação não é encontrada, é porque você não tem examinado as escrituras. A escritura fala, pelo menos, claro, por revelação, mais de 800 vezes sobre a reencarnação e encarnação. Verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Certamente, quando ele veio para cá, ele já propôs a ele mesmo, que ele chama de enfermidade aqui, não era só porque a pessoa era doente. Nós éramos enfermos por causa da situação espiritual. E as nossas dores levou sobre si. Essas dores que sentimos aqui? Não, porque senão era só gritar, ficava sem dor, né? Aqui, no futuro, viria um tempo daquele fogo. E ele estava levando sobre si naquela hora cuspe, pancadas, tapas no rosto, tomando sobre si aquelas dores para livrá-lo do fogo, como disse Judas não Iscariote. Cuidai, arrebatando alguém do fogo. Quer dizer, faça um jeito aí, dá um conselho, explica. E nós os reputávamos, eu parti o versículo, né? Como uso fazer, os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós considerávamos que ele estava sofrendo, né? Ferido, mas de Deus. Sofremos, mas com Deus. Porque sem Ele não há situação, meu amigo. Eu admiro muito quando eu vejo as pessoas peitarem a Deus e não dar nenhuma confiança e não parar um pouco para pensar, já que ele pensa que morre. Por que não pensar na morte pelo menos 10 vezes por dia? Ué, acredita nela.
E ela existe, mas só que de outra forma, como fim de uma trajetória. Certo? Verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, tudo que ele sofreu foi culpa nossa, as nossas transgressões. Você estava lá? Será que eu estava lá? Não lembro. Porque está falando da profecia, mas está falando que ele ia ser ultrapassado por causa das nossas transgressões. Ou acredita mesmo você que Deus já tem o perdão antecipado? Como que você perdoa uma pessoa que não cometeu erro nenhum ainda contra você ou contra alguém? O perdão, ele cabe quando o ato foi praticado. E aqui está falando que foi culpa nossa que ele entrou nessa situação. Uai, mas culpa dos que ia nascer, uai. Alguém, pregador, vai falar assim, não, Deus não cobra dívida quando a pessoa não deve. E não existe perdão antecipado. E seguindo, partiu o versículo e vamos em frente. E moído pelas nossas iniquidades, 2 pontos aqui, ele foi moído, foi judiado, massacrado por causa de quem? Dos nossos pecados. Quando ele chegasse aqui, que estivesse sendo moído, sofredor, preso, coroado de espinho, aqui já está a palavra indicando de quem era a culpa. Foi pelas nossas culpas, certo? Aí diz que não tem reencarnação, né? Meu amigo, aqui nós somos do passado. Nós somos de antes que houvesse mundo, viu? Vamos seguir. Eu dividi o versículo outra vez, então vamos. Ainda no 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que quem devia pagar era eu, pregado numa cruz tinha que ser eu, que o pecado foi eu que pratiquei. Ele tomou o nosso lugar para nos trazer a paz. Porque senão, o nosso preço seria maior ainda a pagar. Parti e vou seguir em frente no 5. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelos cortes, pelos furados de espinho no alto da cabeça, coroa de espinho, pelo furado da lança, pelas pancadas, chicotadas, todo machucado, para que fôssemos sarados, para que encontrássemos uma saída no dia do juízo final. Ele se entregou para ser massacrado com morte de cruz, o qual só era levado à cruz o pior dos marginais. Por sua culpa e por minha culpa, viu? Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Não tinha proposta nenhuma de garantia de ser perdoado. Tem gente por aí dando garantia, né? Vem para cá e tá salvo. Não. Estava como ovelha desgarrada. Cada um se desviava pelo seu caminho, fazia o que queria e achava que estava certo, ou quando alguém ia ensinar alguma coisa querendo se aparecer, o ensinava errado. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Veja bem, a piedade de Deus acerca de nós. Claro que ele tinha revolta de que fizemos, mas pela piedade ele deixou que caísse esse sofrimento sobre Jesus. Não é porque não amava Jesus. É porque
o próprio Cristo pegou de presente as nossas vidas, diz, era seus, meu Pai, e agora o Senhor me deu. Certo? Verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Hoje, quando nós sofremos alguma coisa, nós mete a boca reclamando de tudo. E ele sofrendo, não reclamou. Aquele que reclama por causa da reencarnação e os pagamentos, reclama de qualquer sofrimento, fica reclamando, gemer, todo mundo geme. Mas dizer que não devia passar por isso, eu não tenho tanta culpa assim, será por quê? Segundo a espiritualidade, esse negou a dívida. E vai passar por piores ainda. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Como cordeiro. Você vai levando para onde os cordeiros? Matar ali embaixo. Quer dizer, a piedade, o prazer, a alegria de ter alguém que se importou com a nossa vida, teria que colocarmos um grande valor sobre o Cristo. Sem Ele, não existe salvação. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, juntou um monte lá para matar cada um, principalmente religiosos, almejava ver ele morto. Ele não abriu a sua boca. Ele nem disse assim, não me mate, não me mate. Meu Pai, socorro. Não. Por juízo e opressor foi arrebatado, foi tratado como bandido por minha causa e a sua, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Quem que entendeu quando se falava que ele ia nascer no trono de Davi? A pergunta. Porque enganaram-se todo, porque em vez de num trono, ele nasceu numa manjedoura, uma cocheira, né? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, mataram-o por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Deus disse. O que Deus disse aqui? Só mataram ele os religiosos porque não quis aceitar a sã doutrina. Aí mataram. Não receberam a salvação, o resgate. Ele jogou a corda para resgatar. Agora, quem não pegou, isso é problema, não é? Mas acontece que não quiseram. Então, amigo ouvinte, eu peço a você que deixe o like, me ajuda, compartilhe e se inscreva no canal. E vamos entendendo o valor que Deus tem dado a nós, a ponto de ver seu filho sofrendo. Mas, por piedade, ele deixou que aquilo passasse. Senhor, meu Pai, nós o agradecemos, o Senhor, por toda a tua bondade, a tua misericórdia, que o amor do Senhor alcance as pessoas que não está sendo revelado por falsos ensinamentos. Tenha misericórdia. O que pedimos a nós, pedimos a todos da terra, agradecendo os santos anjos do Senhor, e o Senhor acima de todas as coisas. Assim seja, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.